Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Cultura, Sra. Secretária de Estado. Em face dos acontecimentos de ontem, estamos perante um orçamento de um governo que caiu e caiu por dentro, desbaratando a confiança dos portugueses, com casos, escândalos e demissões atrás de demissões, até à demissão final do Primeiro-Ministro António Costa. Este governo morreu, mas o país vive e tem de viver. No nosso entendimento, o país tem de mudar. O país precisa de uma nova liderança, de um novo Primeiro-Ministro e de um novo programa após 8 anos de Partido Socialista. O PSD é claro e reafirma mais uma vez nesta audição: temos de recuperar a credibilidade, a dignidade institucional e a confiança no governo que se perderam e desbarataram no último ano e meio. E tal só é possível através de eleições antecipadas. No PSD estamos preparados para as eleições. O PSD nunca teve pressa, mas com a implosão do governo de António Costa, impõe-se que não percamos mais tempo e se devolva a palavra ao povo. Senhor Ministro da Cultura, o PSD também não poderia deixar de aproveitar esta audição para realçar o que não foi feito, o que falhou, as promessas não cumpridas, os orçamentos com fracas execuções, os processos mal conduzidos, os resultados aquém do esperado e alguns dos principais problemas no setor que tutela a cultura. Temos de reconhecer que os governos do PS nos últimos 8 anos foram sempre muito habilidosos em fazer promessas na área da cultura, mas muito fracos na sua concretização. Pela 9ª vez, Vossas Excelências tiveram a oportunidade de apresentar um orçamento de Estado para a cultura. Mas este orçamento, deste governo que entretanto morreu, manteve as características dos anteriores. Orçamentos aquém das expectativas, muito especialmente orçamentos que beneficiaram daquela marca de sempre do Partido Socialista. Quando chega à campanha eleitoral, toca a encher a boca de cultura, mas depois, durante a governação, os problemas sucedem-se. Na realidade, o Ministério da Cultura foi sempre um parente pobre dos governos do Partido Socialista. É triste dizê-lo, mas é verdade. Para o PS, a cultura só é cultura em momento eleitoral. Mais, se retirarmos as verbas afetas à RTP e as que dizem respeito ao PRR, e a um PRR para a cultura, que se existe ao PSD se deve, como demonstra o projeto de resolução que fizemos aprovar nesta Casa em 2021, com o voto contra apenas do Partido Socialista, o setor da cultura continua a ser subfinanciado e dispõe de um orçamento que consagra uma apagada e vil tristeza neste setor. Um orçamento que representa 0,273% da despesa da Administração Central. E com a RTP, esta percentagem sobe para 0,42%. Senhor Ministro, um aspecto que não podemos nunca deixar de falar é de que, além das escassas verbas orçamentadas, há também sempre uma fraca execução. Exatamente por isso o PSD compreende muito bem a insatisfação, a contestação e os protestos a que temos assistido. Senhor Ministro, o Governo Socialista falhou e o seu Ministério falhou também. Mas, Sr. Ministro, vamos a alguns casos mais concretos. Vejamos o caso do Estatuto dos Profissionais da Cultura, que, segundo o Governo, seria um instrumento fundamental para garantir uma maior proteção social e boas condições laborais aos profissionais da cultura. Uma promessa feita em 2016, que acabou por se concretizar e entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022. Mas, infelizmente, o tão esperado Estatuto mereceu as maiores críticas por parte de todo o setor. É que o Ministério da Cultura não quis ouvir os diversos contributos que recebeu e, escolhendo um caminho errado, talvez o da imposição, avançou com um estatuto que não serve muitos dos propósitos a que se destinava. Para além de serem muito poucos os profissionais da cultura a aderirem ao estatuto, em maio deste ano foi tornado público que os trabalhadores da cultura que pediram o subsídio de suspensão de atividade previsto no estatuto estavam a sofrer atrasos de vários meses nos pagamentos ou mesmo a ausência de resposta aos pedidos efetuados. Mas podemos ir a outra área. Sr. Ministro, no âmbito do apoio às artes, tem de reconhecer que as coisas também não andaram bem ao longo do seu mandato. Foi prometido aumentar o apoio sustentado às artes, concretizando um novo regime, mas este regime falhou em vários aspectos. As candidaturas aos diversos concursos têm sido sempre a prova do fracasso da política cultural levada a cabo pelo Ministério da Cultura. Sempre que são conhecidos os resultados destes concursos, a contestação por parte das entidades artísticas faz-se sentir e de uma forma como nunca aconteceu.
As alterações que se verificaram nos modelos existentes de apoio estatal não solucionaram os problemas existentes a que têm dado origem à contestação que todos conhecem. É que, não obstante o aumento das verbas, são muitas as falhas apontadas por parte das entidades culturais ao nível das regras a que o processo de candidatura obriga. O desinvestimento e, consequentemente, a falta de continuidade de projetos, a pouca ponderação do contexto, do historial e do território onde se inserem, das propostas artísticas e uma avaliação maioritariamente quantitativa numa área que prima por uma natural subjetividade são as principais críticas que o Ministério da Cultura insiste em não ouvir. A grande falha deste modelo, Sr. Ministro, foi ter integrado estruturas de grande dimensão e que tinham uma base de protocolos tripartidos no bolo geral, o que criou logo distorções muito grandes em relação às companhias mais pequenas. E permita-me, Sr. Ministro, que deixe aqui bem clara mais uma vez a posição do PSD. Em nenhum momento o PSD disse que todas as entidades que se candidatam deviam ser apoiadas. Só o Sr. Ministro ouviu isso. Mas, Sr. Ministro, podemos falar de outro dossiê. Podemos falar de outro dossiê. A descentralização da cultura e a reorganização da DGPC. Estamos perante um processo que levantou dúvidas, incertezas e também contestação. Estamos a falar de um tema sério, visto que está em causa um dos maiores ativos do nosso país, o património cultural. Um património rico e vastíssimo, mas infelizmente a grande parte deixada ao abandono pelo governo socialista nos últimos anos. Em 2022 extinguiram as direções regionais de cultura. Em maio de 2023 as comissões de coordenação e desenvolvimento regional foram convertidas em institutos públicos. E, por último, no passado mês de setembro, o Governo criou duas entidades que vão permitir uma profunda reorganização da DGPC. O PSD entende que este processo exigirá mais discussão pública, maior ponderação e avaliação e que um novo Governo deve revisitar todo este processo. Mas, Sr. Ministro, podemos também falar dos grupos de trabalho e dos projetos na gaveta. Muitos grupos de trabalho, pena é que muitas dessas conclusões nunca tenham visto a luz do dia. Por exemplo, o grupo de trabalho do projeto Museus no Futuro, que recebeu como missão refletir e apresentar recomendações de medidas de políticas públicas para curto, médio e longo prazo. Desconhecemos o que foi tido em conta das conclusões deste grupo de trabalho. Ou a Comissão para a elaboração do Livro Branco do Serviço Público de Rádio e Televisão. Esta comissão apresentou 75 recomendações, um trabalho que o Sr. Ministro considerou necessário para rever o contrato de concessão da RTP, mas a verdade é que já estamos à espera há anos da revisão do contrato da concessão, como o PSD foi sempre alertando nas várias audições que tivemos neste Parlamento. E por falar em RTP, Sr. Ministro, presumimos que conhece também um comunicado recente emitido pelo Sintav, que dava nota de que a partir do próximo ano, e pela primeira vez, o primeiro nível de tabela salarial da empresa RTP, o primeiro nível da tabela salarial da empresa RTP será no montante de 805 €, inferior ao aumento previsto para o salário mínimo nacional neste Orçamento de Estado. O comunicado a que refiro foi feito no passado dia 25 de outubro, quando decorria uma greve na RTP por estar em causa o incumprimento da atualização salarial extraordinária recomendada pelo Governo. As negociações com o Conselho de Administração, tendo em vista o aumento dos salários, têm falhado, justificando esse Conselho de Administração que a empresa pública não tem acomodação financeira para tais aumentos. Sr. Ministro, também aí não se ouviu uma responsável pela comunicação social. Sr. Ministro, como continuaremos a ilustrar ao longo desta tarde nas intervenções do PSD, os governos de António Costa tiveram tempo para agir e resolver os problemas em que vive o setor da cultura e o setor da comunicação social. Ao fim de 8 anos, podemos apenas lamentar que, apesar de toda a propaganda, de todas as declarações de amor, muito esteja ainda por fazer. Agora, com a queda do governo de António Costa, só um novo governo, um novo programa e uma nova liderança poderão começar a resolver os problemas que este setor enfrenta, valorizando a cultura e os seus agentes e potenciando uma comunicação social forte, livre, que proteja a democracia e que sirva os portugueses. Muito obrigado.